história de Jó é muito profunda, porque o inimigo das nossas almas, muitas das vezes ele vence porque Deus abençoa a nossa vida, Deus nos cobre de suas riquezas, de coisas tremendas nessa terra. E muitas das vezes, para o inimigo e para as pessoas também, as pessoas pensam que a pessoa serve a Deus somente por aquilo que Deus possa dar a elas, pelo interesse. E Jó nos prova nesse texto, de uma maneira tão forte, tão profunda que ele passou, que em todas as circunstâncias que Deus provou ele, questionou com Satanás sobre o caráter dele, a intimidade dele com Deus, mesmo assim Jó nos ensina nessa tarde que vale a pena ser fiel a Deus, e que o nosso interesse com Deus maior do que isso é um interesse verdadeiro, mas um interesse de coração, um interesse para glorificar o nome de Deus em qualquer circunstância da nossa vida, porque o acusador, Satã, ele está sempre lá nos acusando, ele sempre quer a nossa derrota, ele nunca quer a nossa vitória, não quer a vitória do povo de Deus, quer o povo de Deus, quer que o povo de Deus viva uma vida, vamos dizer assim, correta diante de Deus, uma vida sem esperança diante de Deus. E o texto diz assim, que certo dia, versículo 8 do capítulo 1 de Jó, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor, e Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então Yahvé questionou Satanás, é que é o próprio Deus que vai dar testemunho sobre Jó. De onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe Yahvé: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, um ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Isso aí que todo cristão tem que fazer. Deus está falando nessa linha, ele falou através da irmã Maria também, lá em Eclesiastes 6, que nós temos que sempre procurar fazer o quê? O bem, ser íntegro, justo diante de Deus, que Deus abençoa a nossa vida em todos os aspectos, espirituais e materiais. Deus trabalha com quem? Com os fiéis dessa terra. Os fiéis, os verdadeiros crentes, aqueles que não olham para a dificuldade que Deus coloca na parede. Daqui a pouco Deus pode nos provar, Ele está sempre nos provando, para nos testar tudo aquilo que a gente prega, para ver se a gente vive e suporta tudo aquilo que a gente faz. Versículo 9 diz assim: diante dessas palavras, Satanás contestou ao Senhor, em Yahvé, questionando: será que Jó te teme mesmo, Deus? Será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Deus sabia o caráter dele, Deus conhecia ele no profundo, mas Satanás está falando: sabe por que a gente serve, Deus? É porque tu cobriu ele de riquezas, tu cobriu ele de bens, ele é o homem mais rico daqui do Oriente, da terra de Luz. É por isso que a gente serve, acusando Jó. É assim que o inimigo nos vem. É assim que todos os inimigos da igreja hoje, trazendo para os nossos dias, nos vêm. Um dia desse chegou um homem aqui falando mal de outra pessoa no ministério. E falou: porque o pastor é isso, é aquilo, o pastor anda de carro, o pastor tem aqui. Entendeu? Julgando, parece que o pastor não pode ter nada, que o pastor tem que ser um miserável, que o servo do Senhor tem que ser um miserável. Ele não leu a Bíblia dele, porque a Bíblia dele diz em Isaías 1,19 que o melhor para os fiéis dessa terra. Que se eu obedecer a Deus, se eu guardar os seus mandamentos que o presbítero pregou, eu vou ter o melhor dessa terra, se sou fiel a Deus. Deus só vai dar o melhor. Jó tinha o melhor porque ele o quê? Temia e era fiel, era justo a Deus. Então o fiel, há pessoas que vê, claro que tem muitas picaretas, muitos falsos mestres, muitos pastores bandidos e pilantras estão cheios por aí. Tem pessoas que estão montando ministério sem a direção de Deus, só porque brigou com o irmão da igreja e tem dinheiro, ele vai lá e monta o ministério dele. E não é assim as coisas de Deus. As coisas de Deus é com chamado. As coisas de Deus é na direção de Deus, é Deus encaminhando, é Deus falando todo o tempo na vida da pessoa: olha, eu vou te fazer isso, eu vou te dar isso, tu vai ser grande,
As coisas vão acontecendo no momento certo. Mas para Satanás, era porque Jó era rico. Jó só temia a Deus porque ele era rico. Olha o que ele diz para Deus. Diante dessas palavras, Satanás contestou com Yahvé, questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções, Deus? E olha o que vai acontecer no versículo 10. Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele e de sua família? Ele era protegido por Deus. Jó era um homem protegido por Deus. A sua casa era protegida por Deus. Mas nós sabemos a história que ele perdeu tudo. Por quê? Por causa desse questionamento de Satanás com Deus. Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos deste homem. Olha a inveja de Satanás. Invejoso. Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras da mão deste homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Jó era o maior fazendeiro do Oriente Médio, o homem mais próspero do Oriente Médio, mas só que a sua adoração com Deus estava acima de tudo. A sua adoração com Deus estava acima de qualquer coisa. Por isso que Jesus fala: buscai primeiro o reino do céu, o espiritual. É primeiro o espiritual. Se não fosse o espiritual, Jó, o que era que Jó fazia? Ele sacrificava os seus filhos. Porque ele não sabia que os filhos dele estavam fazendo no mundo. Ele ia lá, colocava os holocaustos diante de Deus, orava e intercedia pela família dele. E tudo isso o inimigo estava de olho, olha nele. Invejoso, porque ele era o dono de terras, o homem mais rico do Oriente, a Bíblia diz. Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras da mão deste homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. É por isso que a gente vê hoje muitos pastores que servem a Deus, que doaram a vida para Deus. Deus levantou eles. Quem é que vai bancar dia 25 lá, na Paulista lá, tudo lá do Bolsonaro lá se expressar diante da sociedade? É o pastor Silas Malafaia. Mas vai ver a vida dele do pastor Silas Malafaia como foi. Ele começou num fusquinha, ele começou andando de ônibus, de trem, sofreu. Vai estudar a história dele para te ver. Foi um homem que sofreu demais, batalhou, Deus abençoou a vida dele. E hoje todo o sistema, todas as redes de televisões têm inveja do cara porque Deus levantou ele. Ele é um homem de Deus, ele é o único que confronta esse sistema aí no Brasil. E que Deus levante outros. Tem o Nicolas Ferreira, um jovem também, que confronta ali o sistema. Querido, o servo do Senhor tem que contestar, porque se a gente não contestar, o mundo vem contra a gente. Olha o que acontece. Entretanto, no 11, o Senhor permitindo, estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Olha só o que Satanás falou para Deus. Deixa eu tocar nele, deixa eu destruir ele, a família dele, que eu quero ver se ele não vai te blasfemar. Eu quero ver se ele não vai te abandonar. Eu quero ver se ele ainda vai querer te adorar. Queridos, não é fácil. Não é fácil porque ele perdeu todos os seus filhos. Ele perdeu, Satanás tocou em todas as suas riquezas e ele não se conformou. Ele tirou os filhos dele, tirou as propriedades dele, tocou em tudo dele, e Jó não blasfemou quando o Senhor testou. Aí ele vai de novo lá na frente do Senhor. O versículo diz, já no capítulo 2, versículo 3: indagou então Yahvé: observaste o meu servo Jó, que quando ele ter passado todo o primeiro processo, perdeu o filho, perdeu fazenda, o diabo tocou nele, ele não blasfemou Deus, ele foi de novo lá com Deus, querendo fazer ainda a coisa mais profunda diante de Jó. E Deus dando testemunho, indagou então Yahvé: observaste o meu servo Jó, em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Jó se manteve íntegro, apesar de haver tentado me instigar contra ele, a fim de castigá-lo sem motivo algum. Satanás foi lá de novo.
Sabe o que eu entendo aqui? Que Satanás não se conforma com aquilo que a gente tem, com aquilo que Deus dá para a gente. É por isso que ele vive perseguindo nossos filhos. É por isso que ele vive perseguindo a nossa família, vive perseguindo aquele que a gente ama. Vive perseguindo, é por isso que a gente enfrenta, porque ele não se conforma, ele não se conformou aqui em destruir a família de Jó, a riqueza de Jó. Ele falou, não, eu quero mais, Deus. Agora é pele por pele, eu quero ver se ele não vai te negar. Olha que ele vai falar aqui diante, versículo 4 do capítulo 2, declarou Satanás, porque não tocaste na pele dele. Olha, agora ele vai contra a saúde dele. Ele não se conformou com ele. É porque não tocaste na pele dele. Pele por pele, Satanás falou para Deus. É pele por pele. Tudo quanto o ser humano tem, ele te dará para salvar a sua vida, se tu deixar eu tocar na pele dele, fazer dele o que tu permitir que eu faça. É doença, enfermidade, foi uma hanseníase, foi uma lepra daquelas que o cara se coçava com caco de telha, meu irmão. Tocou na saúde de Jó, o texto vai dizer. E Deus permite, é tudo permissão de Deus, porque Deus conhece o teu coração. Aleluia. Deus conhece quando tu é fiel, não interessa Satanás não querer te destruir. Deus conhece o teu coração. Por que Satanás não conseguiu destruir o rei Davi? Porque o coração de Davi era quebrantado diante de Deus. Era muito quebrantado. Ele caiu, pecou, mas o coração dele era muito quebrantado diante de Deus. Não foi à toa que ele pediu um novo coração para Deus no Salmo 51. Me dá um novo coração, Deus, para que eu não venha pecar contra ti. E não retira de mim esse Espírito, o Espírito Santo. E não retira, porque se você retirar, Deus, eu estou morto, estou acabado. Aleluia, Deus. E Deus enche o coração dele. E de lá ele se torna outra pessoa do rei. Glória a Deus. Olha o que vai acontecer, queridos. A permissão de Deus no versículo 5 do capítulo 2 de Jó. Ora, estende a tua mão agora mesmo e toca-lhe nos ossos. Olha só. Nos ossos de Jó e na carne dele, e ele prontamente te amaldiçoará e blasfemará na tua face, na tua cara, Deus, se tu tocar na saúde dele. Eu quero ver o sofrimento dele te negar. Porque a maioria nega a Deus. A maioria nega a Deus na hora do sofrimento pesado. Oh, meu Deus, me livre. Porque o sofrimento pesado, Deus pode tirar algo que tu ama muito. Filho, um parente, Deus tirou tudo de Jó aqui, gente. Hein? Hein? Se coloca no lugar de Jó aqui. Hein? Isso aqui não é para qualquer pessoa, é uma tipologia de que Cristo passou na cruz do Calvário. Só Deus, só Cristo suportou essas coisas. É por isso, queridos, que nós temos que estar aos pés do Senhor para suportar o dia mal. A Bíblia diz assim. Olha o que vai acontecer. Ora, estende a tua mão agora mesmo e toca-lhe nos ossos e na carne. E ele prontamente, Satanás convicto, que Jó ia blasfemar diante da face do Senhor. Versículo 6. Então Yahvé declarou a Satanás: eis que o meu servo está entregue em tuas mãos, contudo só não tira a vida dele. Ele foi lá, tocou na saúde de Jó. Isso vai infligir todos os aspectos da vida sentimental de Jó. Que aqui no versículo 9, olha que a esposa dele vai falar, que o presbítero pregou também. Então, aproximando-se a esposa de Jó. Isso aqui é em meio ao sofrimento. Isso aqui é em meio a um momento muito difícil da vida que ele está passando, que a gente passa também. Então, aproximando-se a esposa de Jó, demonstrou-lhe: deixa de ser teimoso em sua lealdade, homem. Olha, esse é o nome, a gente tem que prestar atenção no texto. Então, aproximando-se a esposa de Jó, o cara já está lá, todo doente, todo lascado, sem nada. Agora a mulher que ele ama vem questionar ele. Isso acontece na nossa casa. Então, aproximando-se a esposa de Jó, admoestou-lhe: deixa de ser teimoso, homem.
em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo esse Deus e morre para acabar o sofrimento. O que é que acontece no mundo quando as pessoas querem acabar com o sofrimento? Olha, morreu aquele rapaz que era opositor do Putin lá na Ucrânia, está dando em todos os jornais. Ele morreu hoje, na cadeia. Opositor de Putin lá na Rússia. O negócio lá na Rússia é ditatorial. Lá quem manda é o Putin. É só ele que quer estar na mão dele. Mas a gente sabe, pelo decorrer da história, que todo ditador, uma hora ele vai cair. E o final dessas pessoas é muito triste. Pode estudar a história. E olha que o Espírito Santo vai trazendo na nossa mente as coisas, irmãos. A gente tem que falar. Olha só, isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. Porque acabou o problema. A pessoa morre, acabou o problema, acabou o sofrimento. E não é por aí, querido. Cristo está nos ensinando que não é por aí. A morte não vai resolver muitas das vezes as coisas. Não vai resolver. Não vai resolver. A gente tem que enfrentar as coisas, querido. A gente tem que enfrentar qualquer circunstância da vida para servir a Deus. Por que as igrejas de manto estão fechando tudo? Porque é só profecia, é só oração, não tem palavra. Está fechando, querido. Sabe por quê? Porque tem que ser fundamentada a tua vida internamente, querido. O processo é regeneração, querido. É um nascer de novo, é tu crucificar a tua carne para Deus. No versículo 10, no entanto, ele lhe afirmou: mulher, olha só que é o cara convertido, olha só que é o cara que tem intimidade com Deus, que a intimidade dele com Deus, tudo que ele tem, não está ligado ao material. Porque o material não é mais importante que o espiritual. O material, querido, vai ficar aí. Entendeu? E se a gente não deixar uma pessoa preparada para comandar aquilo que a gente tem, o cara vem de tudo, acaba tudo. Por isso que é importante da nossa vida viver o aqui e agora, ser feliz o aqui e o agora com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos e glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque por isso que o texto fala: o que interessa o homem ganhar tudo? O que interessa o homem ganhar tudo nessa terra de riqueza e perder a sua alma? Esse texto é muito forte, presbítero, no versículo 10. Olha que João vai falar para sua esposa, para Satanás, para todos que estão aqui nessa tarde, as pessoas que estão na live. No entanto, ele afirmou: mulher, tu falas como uma louca. A mulher dele aqui prova que ela não era convertida. A fé era diferente dele, a fé era diferente. Ela não era uma mulher convertida. Não tinha a mesma fé. Porque se ela fosse convertida, porque ela sabe o testemunho do marido dela, ela sabe que ele é fiel a Deus. Sabe ou não sabe? Vamos pensar, vamos raciocinar. Ela não sabe que ele é fiel a Deus? Ela não sabe que ele sacrifica, ele ora pela família dele? Ela sabe, talvez ela até participava, né? Mulher. Porque muitas das vezes a gente vai ver que no reinado de Acabe, do rei Acabe, quando Elias vai lá subjugar ele, a gente vai ver lá que o reinado de Acabe, o pai dele, Onri, deixou para ele uma riqueza muito grande, só que eles adoravam a Baal. Então o sinal de prosperidade não quer dizer que Deus está contigo. Com certeza. A maior prosperidade, ela é espiritual. Porque quando essa prosperidade espiritual, ela está acima de qualquer coisa dessa terra. Glória a Deus. Tu coloca Deus em primeiro lugar em tudo na tua vida. Por isso que ele diz em Provérbios: coloca os teus planos nas minhas mãos e todos eles serão bem-sucedidos. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olha aqui, já que a mulher não é convertida, então ela perdeu a fé, querido. Porque uma mulher convertida, ela tem que estar ao lado do seu esposo, dando força para ele no momento difícil. Aqui não, agora que era para ela mostrar a fé dela, né? Junto com o marido dela, né? E glorificar o nome do Senhor, adorar como Jó adorava, na dor, na alegria. E Jó vai exortar ela, olha. Capítulo 2, versículo 10.
Esse é o último versículo para a gente fechar. No entanto, ele afirmou: mulher, tu falas como uma louca. Jó está dizendo: ei, tu pensa que a minha intimidade com Deus está porque tudo está em volta de tudo que Ele nos deu? Está em volta dos bois, dos gados, dos nossos filhos? É tipo, olha o que ele vai falar: porventura receberemos de Deus apenas o bem que não desejamos, e também o infortúnio que Ele nos permite? E todas essas provações, os lábios de Jó não fizeram vacilar em pecar. Que coisa tremenda, queridos. Que coisa tremenda ser fiel a Deus em qualquer circunstância da nossa vida. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos orar terminando esse dia. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, porque tu continuas sendo fiel à tua igreja, os teus servos, aqueles que te amam, Senhor, aqueles que te adoram. Meu amado irmão e minha amada irmã, eu quero profetizar na nossa vida nessa tarde, na vida das pessoas que vai. Eu quero profetizar que não importa as circunstâncias da nossa vida, que não importa as provações, não importa os levantes, tudo isso enfrentamos e vamos enfrentar até Jesus voltar. E não importa, o que importa é nós sermos fiéis a Ele. Jó foi fiel sem vacilar. Jó foi fiel a Deus sem vacilar, o texto diz. E o levante não veio somente do inimigo, o levante veio dentro da sua própria casa. Olha que Deus está a dizer: ei, se tu é fiel a mim, pode se levantar quem se levantar, pode se levantar quem se levantar. Se tu não vacilar na fé, eu vou te honrar e vou te levantar. Glorifica meu nome. Meu Deus, não sabe. Eita Deus soberano e poderoso, nessa tarde nós te exaltamos, Deus. Tu se mantém fiel, as tuas promessas, meu Pai, estão de pé sobre a nossa vida, sobre os nossos dias. E vai abençoar, Senhor, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, e que possamos, meu Pai, glorificar o teu nome e fazer a tua obra. Orar mais, buscar mais a tua face, para que tu venha, Senhor, fazer grandes coisas, meu Pai, nesse Brasil. Tu trabalhas com os íntegros, o texto diz. Tu trabalhas com os justos, meu Pai, nessa terra, com os fiéis dessa
acusador da nossa vida. É o papel dele diante de Deus estar nos acusando. É o papel dele estar nos acusando diante de Deus. Mas não prevalece. Não prevalece numa nossa fé. Graças de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus, nosso Pai, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos nessa tarde. Que todos recebam a bênção do Senhor. Bate palma para Jesus. Final de semana abençoada na presença do Senhor. Que Deus possa te guardar de todo mal. Toma posse dessa palavra. Vamos com Deus. E até a próxima sexta.